Pare tudo o que está fazendo. Preste muita atenção, pois a mensagem contida neste vídeo pode ser, literalmente, a resposta que você tem pedido a Deus nas suas orações mais silenciosas. Este não é um vídeo que você encontrou por acaso. Este é um encontro marcado. Agora peço que me dê um voto de confiança. Onde quer que esteja, feche os olhos. Respire fundo uma vez e, ao soltar o ar, libere também o peso do mundo que carrega nos ombros. Respire novamente e permita-se voltar ao dia mais difícil da sua vida. O momento em que o chão desapareceu e você se sentou em meio aos escombros, completamente só. Sinta novamente o nó na garganta, o ar faltando nos pulmões, a amarga certeza de que tudo, absolutamente tudo, estava contra você. Aquele instante em que a voz do desespero sussurrou em seu ouvido: acabou. Não há mais esperança. Agora, permaneça de olhos fechados e imagine. Imagine que nesse exato momento de escuridão total, uma engrenagem cósmica, invisível aos olhos, começou a girar a seu favor. As portas que estavam trancadas com 7 chaves, de repente, se destrancam com um clique suave. O telefone toca com a notícia que você julgava impossível. Um nome é lembrado em uma sala de reuniões para uma oportunidade única. E esse nome, meu amigo, é o seu. Você não sabe explicar como, nem porquê, mas o Criador do universo decidiu que o seu tempo de sofrimento terminou. E tudo isso começou quando você ativou uma única coisa. O que o pesquisador Napoleon Hill, após dedicar 20 anos para decodificar os segredos das mentes mais poderosas do planeta, chamou de a prática secreta, o elo perdido entre o desejo humano e o poder divino. No vídeo de hoje, não vou te dar um conselho, vou te entregar essa chave. E eu te prometo, com toda a convicção da minha alma, que se você tiver coragem de usá-la, Deus não apenas moverá céus e terras, Ele realinhará o tempo e o espaço para colocar sua bênção em suas mãos. Mas antes de te entregar o poder dessa chave, preste muita atenção. Precisamos entender claramente porque tudo o que você tentou até agora falhou. Não foi por falta de esforço, não foi por falta de fé, e certamente não foi porque Deus te abandonou. A verdade, meu amigo, é que você foi ensinado a orar de forma errada. Você foi ensinado a se comunicar com o Criador a partir de um lugar de falta, de medo e de desespero. Há um momento na vida de todo ser humano, e talvez seja o seu momento agora, em que nenhum conselho resolve, nenhuma lógica se aplica e nenhuma oração de súplica parece ser ouvida. É o momento em que você sente que chegou ao fundo do poço. Mas escute com a sua alma. Esse fundo do poço não é o fim. É o alicerce sobre o qual Deus constrói seus maiores milagres. É o ponto exato onde o esforço humano se rende e a soberania divina começa a agir. Foi isso que Napoleon Hill descobriu. Os homens e mulheres que realizam o impossível não negociam com o universo. Eles não imploram por uma chance. Eles ativam uma força interior através de uma linguagem diferente. Uma linguagem de convicção plena, de certeza silenciosa. E essa linguagem é ativada pela prática que vou te revelar agora. Esta é a chave. O segredo que eu chamo de o decreto da fé realizada. Preste muita atenção, porque isso vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua fé. O decreto da fé realizada não é uma oração de pedido, mas uma declaração de recebimento. É o ponto de virada onde você para de dizer, Deus, por favor, me dê, e começa a afirmar com calma inabalável, Deus, obrigado, porque já está feito. E porque isso tem o poder de mover céus e terras, porque não é uma teoria de autoajuda, é a ativação de uma lei divina. O código-fonte do milagre nos foi entregue há mais de 2000 anos, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz, tudo o que pedir,
Diz, orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Você percebe a ordem revolucionária disso? Primeiro você crê que já recebeu. Você sente no seu ser a realidade da bênção antes de vê-la com seus olhos. Então, e somente então, ela se materializará em sua vida. Você não está testando uma teoria. Você está se alinhando a um princípio eterno que governa a criação. E entender isso não apenas muda o seu futuro, mas também muda quem você é agora. Agora que você decretou que ativou a lei divina, preciso que preste ainda mais atenção, porque o momento seguinte à oração da fé é o mais perigoso de todos. É aqui que 99% das pessoas falham. É o instante em que o silêncio do céu testa a convicção do seu coração. Sua mente racional, treinada por uma vida inteira de lógica e desconfiança, começará a gritar. Ela vai te bombardear com duas perguntas venenosas. Como isso vai acontecer? E quando isso vai acontecer? Essa voz da dúvida, da ansiedade, é o inimigo número 1 do seu milagre. Ela tenta te arrastar de volta para o campo da negociação, do medo, da necessidade de controlar o incontrolável. E se você der ouvidos a ela, o decreto que fez com tanta fé perde a força. Sua frequência cai e o canal direto com o Criador é interrompido. Então, como você blinda a sua oração? Como você protege a semente que acabou de plantar? Você precisa de um antídoto, uma arma espiritual tão poderosa que ela silencia a dúvida e fortalece sua fé dia após dia. E essa arma se chama gratidão estratégica. Preste atenção. Não estou falando daquela gratidão mecânica superficial. Estou falando de uma gratidão que se torna uma ferramenta de guerra espiritual. Quando a dúvida perguntar como, a sua gratidão responderá: eu não sei como será desta vez, mas eu me lembro de como ele já agiu no passado. Quando a ansiedade disser, mas já faz tanto tempo, a sua gratidão responderá: eu me lembro daquela bênção que chegou no minuto exato, nem antes, nem depois. A gratidão estratégica é o ato consciente de usar as vitórias do passado como combustível para a fé do presente. Ela é o selo que protege a sua oração. E eu quero que você use essa arma hoje. Faça disso um exercício prático para a sua alma. Hoje à noite, antes de dormir, reserve apenas 2 minutos. Sente-se em silêncio e force a sua mente a lembrar de 3 coisas que você tem hoje e que um dia foram apenas pedidos desesperados em uma oração. Pode ser a sua saúde, a vida de alguém que você ama, ou aquele livramento que você nem sabe como aconteceu. Sinta a emoção de ter recebido aquilo e diga em voz baixa, sentindo cada palavra: obrigado, meu Deus, porque o que eu já tenho em mãos é a prova viva de que o que pedi já está a caminho. Escute isso com todo o seu ser. Quem despreza o pouco que já tem, se desqualifica para o muito que está por vir. Mas quem honra as provas do passado, se torna um ímã para os milagres do futuro. Depois de fortalecer sua fé com a gratidão estratégica, você silenciou a voz da dúvida que questionava o passado. Mas agora, um novo inimigo, talvez o mais sutil de todos, se levanta. A tirania da sua própria mente tentando controlar o futuro. É a necessidade humana de saber o como, o quando e o por onde. Essa ânsia de traçar o mapa completo do seu milagre é, na verdade, uma forma sofisticada de medo. É você dizendo: eu confio em ti, mas quero aprovar o plano primeiro. E preste muita atenção porque isso é crucial. A ansiedade é o ruído que impede que você ouça a voz de Deus. O milagre exige espaço para acontecer. E sua tentativa de controlar cada detalhe preenche todo o espaço com tensão e medo, sufocando a fé que você acabou de construir. É por isso que o segundo pilar para blindar a sua bênção é o que eu chamo de a entrega inteligente. E escute bem, entregar não é desistir. Entregar
não é cruzar os braços e esperar passivamente. A entrega inteligente é um ato de poder. É você dizer com a serenidade de um general que confia no seu rei: Deus, eu já fiz o meu decreto com fé. Minha parte é caminhar com o coração em paz e os olhos abertos. A sua parte, a parte que eu não controlo, é orquestrar o como e o quando. Eu te entrego o resultado, mas continuo firme no meu posto, pronto para agir. Entregar é soltar o controle sobre o resultado para que você possa ter domínio total sobre a sua paz. Se você entendeu que a sua única tarefa agora é confiar, se você está pronto para tirar o peso do mundo dos seus ombros e deixar Deus ser Deus na sua vida, eu quero que você celebre este entendimento agora. Isso não é para mim, é para você. É a sua alma declarando independência da ansiedade. É um contrato público de fé. Desça agora na seção de comentários e escreva em letras maiúsculas para que o universo inteiro ouça a sua decisão. Apenas estas duas palavras: eu confio. Ao fazer isso, você não está apenas digitando, está liberando uma energia poderosa. Você está afirmando que a sua confiança no tempo de Deus é maior do que a sua necessidade de entender tudo. Aquele que precisa controlar se limita ao que a mente humana pode prever. Mas aquele que aprende a confiar abre as portas para as soluções que só o poder divino pode criar. Ele te surpreenderá com caminhos que você nunca imaginou, com pessoas que você nunca conheceu e com uma velocidade que a sua lógica jamais poderia calcular. Mas para isso, você precisa dar a ele o que ele mais precisa para operar: o seu espaço, a sua calma, a sua confiança inabalável. Agora que você silenciou a dúvida com a gratidão e acalmou a ansiedade com a entrega inteligente, preste muita atenção, pois chegamos ao ponto onde a fé se torna visível. Muitas pessoas, ao ouvirem a palavra entregar, a confundem com desistir ou esperar de braços cruzados. Elas imaginam que a fé é um estado de paralisia, esperando que a bênção caia magicamente do céu. Mas isso é um dos enganos mais perigosos que existem. O Criador do universo não opera no vácuo da inação. A fé verdadeira é ativa, ela se move, ela respira. E é aqui que entra o terceiro e último pilar para a manifestação do seu decreto: a ação inspirada. E o que é a ação inspirada? Não é a ação que nasce do desespero, da pressa ou da tentativa de forçar um resultado. A ação desesperada é barulhenta, pesada e carrega a energia da dúvida. A ação inspirada, por outro lado, nasce do silêncio da sua confiança. É um sussurro no seu coração, é aquela ligação que você sente uma paz inexplicável para fazer, mesmo sem saber o porquê. É aquele currículo que você decide enviar, não por obrigação, mas porque sentiu uma certeza calma de que era a hora certa. É a palavra de perdão que brota na sua mente. É o caminho diferente que você decide fazer e que te leva a um encontro inesperado. A ação inspirada é Deus te usando como um instrumento no tabuleiro da vida. É o Espírito Santo te guiando com uma intuição tão clara que ela se sobrepõe à lógica. Quando você age a partir desse lugar de paz, você não está mais tentando criar o milagre sozinho. Você está se tornando um parceiro de Deus na criação dele. Às vezes, uma única e pequena atitude feita nesse estado de alinhamento é a peça de dominó que faltava para derrubar uma muralha inteira de problemas e liberar uma cascata de bênçãos na sua direção. Porque Deus não precisa que você faça tudo. Ele só precisa que você esteja disposto a dar o próximo passo que ele te mostrar. Ele não te entrega o mapa completo. Ele ilumina apenas o degrau seguinte, e a sua coragem de pisar nesse degrau no escuro, confiando que o chão aparecerá, é a maior demonstração de fé que você pode oferecer. A fé começa na mente, o decreto ativa o espírito. Mas é a ação inspirada que convida o milagre a se manifestar no mundo físico. Agora,
Você entende o ciclo completo. Você decreta com fé, protege com gratidão, se acalma com a entrega e se move com a inspiração. Mas preste muita atenção, porque de nada adianta construir um templo interior pela manhã se você passa o resto do dia permitindo que o mundo o vandalize. A verdadeira batalha espiritual não acontece apenas no momento da oração. Ela acontece nas horas seguintes, seja na fila do banco, na reunião estressante ou na conversa difícil. É aí que a sua fé é verdadeiramente testada. Você não perde a sua bênção porque Deus a retirou. Você a perde porque, sem perceber, muda de frequência. Você ora pedindo paz e depois passa uma hora assistindo a noticiários que propagam o medo. Você pede por prosperidade e depois entra em uma roda de fofocas no trabalho, alinhando-se com a energia da escassez e da crítica. Você pede por direção e depois se perde por horas em redes sociais, se comparando e sentindo que sua vida está ficando para trás. Escute com a alma. Sua mente é uma antena sagrada e o Criador só se comunica na frequência da paz, da confiança e da gratidão. Quando você reclama, julga ou se desespera, não está sendo punido. Você está simplesmente mudando o canal. É como tentar ouvir uma sinfonia com o rádio sintonizado na estática. A sinfonia continua tocando, mas você não pode ouvi-la. Por isso, a sua missão diária mais importante é blindar a sua frequência. Cuide da sua paz como se fosse o bem mais precioso do seu cofre, porque ela realmente é. Nem toda briga merece a sua energia, nem toda crítica merece uma resposta. Há pessoas que você precisa abençoar de longe. Há conversas que você precisa abandonar. Aprenda a arte do silêncio seletivo. A sua paz interior é o solo fértil onde o seu milagre vai crescer. E você precisa protegê-la como um guardião implacável. Para isso, comece o seu dia definindo a sua sintonia antes que o mundo o faça por você. Antes mesmo de pegar no celular, com a mente ainda limpa, respire fundo e declare: hoje eu sou um ímã para a paz de Deus. Hoje nenhuma negatividade externa encontrará espaço dentro de mim. Hoje eu caminho como quem já venceu. Lembre-se sempre disso. Deus não entrega grandes bênçãos em mãos agitadas e corações turbulentos. Ele espera a calma. Ele espera a firmeza. A verdadeira batalha não é para receber o milagre, é para se tornar a pessoa digna e estável o suficiente para mantê-lo. E agora preste atenção, pois chegamos ao ponto onde todas as peças se encaixam. Você aprendeu a parar de implorar e começar a decretar com a autoridade que Deus te deu. Você descobriu na gratidão estratégica a sua maior arma contra a dúvida. Encontrou na entrega inteligente a cura para a sua ansiedade e a chave para a paz que permite o milagre acontecer. Você entendeu que a fé se move através da ação inspirada, transformando o invisível em passos concretos. E, finalmente, você aprendeu a blindar a sua frequência, a proteger o seu santuário interior do ruído do mundo. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Agora, você tem em suas mãos o código completo, o ciclo da manifestação divina. Agora, para selar esse conhecimento em sua alma, peço que faça mais uma coisa. Respire fundo. Feche os olhos e silencie o mundo ao seu redor por um instante. Lembre-se daquele seu desejo mais profundo, aquele que te trouxe até aqui. Mas desta vez, não o veja como algo distante. Veja-o como uma realidade presente, pulsando, viva, aqui e agora. Sinta a emoção da vitória, a gratidão pelo milagre concluído. E com a calma de quem sabe que foi ouvido, repita em seu espírito as palavras que selam sua aliança com Deus. Eu recebo, eu confio, eu agradeço. Agora siga o seu dia com a postura de quem já venceu, com a paz de quem entregou o controle e com os passos firmes de quem sabe que está sendo guiado.
É assim e somente assim que o invisível se transforma em realidade na sua vida. E se você sentiu cada uma dessas palavras ressoar em seu ser como uma verdade que estava adormecida, então você está pronto. Você está pronto para transformar essa revelação no seu novo e permanente modo de vida. Porque tudo o que você ouviu aqui é a chave que abre a porta. Mas o que está dentro do nosso guia completo, o e-book, A Fórmula Invisível da Riqueza, não é apenas a chave. É o mapa do tesouro. É o manual de instruções detalhado para você se tornar um mestre na arte de alinhar sua mente, sua fé e suas atitudes. Lá estão reunidas as chaves que os grandes realizadores da história usaram em silêncio para construir seus impérios. Enquanto o mundo acreditava que era apenas sorte, você vai finalmente entender como a Bíblia sempre ensinou o caminho da prosperidade, da paz e do poder pessoal, mas de uma forma que poucos tiveram coragem de aplicar. Se você sente que nasceu para mais, mas sempre sentiu que faltava uma peça no quebra-cabeça, este é o seu manual. Este guia é a sua decisão de parar de esperar por um milagre e começar a viver como um. É a sua escolha de reescrever sua história, despertar o gigante que Deus colocou para dormir dentro de você e, finalmente, se tornar a pessoa livre, próspera e com propósito que você nasceu para ser. A verdadeira riqueza não é sobre o que você acumula, é sobre a magnitude de quem você se torna no processo. Se você sentiu o chamado, não hesite. Clique no primeiro link da descrição e pegue o seu mapa. Sua transformação está a apenas uma decisão de distância. E se esta mensagem tocou o seu coração, se ela acendeu uma chama de esperança onde antes havia cinzas, eu te peço. Deixe a sua curtida como um sinal de que você recebeu e aceita essa energia na sua vida. Para que possamos continuar juntos nesta jornada, fortalecendo sua mente e seu espírito, se inscreva no canal O Segredo da Riqueza e ative as notificações, pois cada vídeo é um degrau na sua ascensão. E antes de ir, eu quero ouvir a sua voz nos comentários. Além do decreto que você já fez, me diga, qual foi a maior revelação que você teve ao ouvir estas palavras hoje? Lembre-se de que o seu testemunho pode ser a luz que outra alma precisava para encontrar o caminho. Agora, como minhas palavras finais, escute isto com todo o seu ser. Você não foi criado para viver de migalhas, para uma vida de luta e desespero. Você foi criado à imagem e semelhança do poder que arquitetou as estrelas. A centelha do Criador habita dentro de você. Portanto, não ande mais de cabeça baixa. Não ore mais com a voz de quem duvida. Levante-se por dentro. Caminhe com a certeza serena de quem é amado, guiado e infinitamente poderoso através da fé. O seu futuro não é uma questão de sorte, é uma questão de alinhamento. Vá e manifeste o reino dos céus, que já habita e sempre habitou dentro de você. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.